Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou o psicanalista e hipnoterapeuta Mauro Câmara Júnior. E nessa série que nós estamos continuando aqui, vídeo terceiro, nossa terceira parte desse estudo, falando sobre resiliência, né? Onde nós estamos buscando entender e nos aprofundar aí dentro da área emocional, dos nossos comportamentos, entender um pouco mais profundamente o que essa tal da resiliência faz com a gente, ou como nós entendermos ou buscarmos ter mais resiliência, ser mais fortes em relação a todas essas situações que acontecem conosco todos os dias, a todo momento no nosso dia a dia, tá? Sempre tentando buscar aí o entendimento, a percepção, autoconhecimento e saber lidar com essas situações. Saber aprender e entender com essas situações. Nos tornarmos mais fortes, buscando sempre o quê? Estabilidade emocional, razão, pés no chão, tomar boas decisões, ter uma vida mais feliz, mais assertiva, né? Onde possa afetar toda a nossa vida, seja no meio do ambiente social, família, trabalho, afetar de forma com que traga benefícios para a gente, para que nós deixemos de ter aqueles comportamentos repetitivos, comportamentos que nos fazem mal, para que nós aprendamos e possamos entender como o nosso cérebro funciona, para que a gente possa perceber quais são os nossos, entre aspas, defeitos ou as características que nós temos que são prejudiciais à nossa vida, né? Então, se você gosta desse tema, se você quer aprender um pouco mais e um pouco mais profundamente, não é uma série de 5 minutos, não vai resolver o teu problema, assista todos os vídeos da série, tá? Estaria aí fazendo vários vídeos por semana para aprofundar, para fazer com que você tenha essa capacidade de perceber, entender, autoanalisar e se reprogramar, né? Então nós vamos fazer toda essa análise, vamos falar sobre bastante coisa, vamos aplicar técnicas para você aprender a reprogramar a sua mente, para que você possa lidar com essas situações. Tá joia? Então, se desde já você gosta desse assunto e quer continuar assistindo, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se você gostar desse vídeo ao final, curte o vídeo, comente se você gostou, ou se você deixou, se você teve alguma dúvida em relação ao que nós conversamos. E não esqueça de ativar aquele sininho, né? O sininho das notificações, para que nos vídeos que venham aí na sequência desse tema, o YouTube possa te dar aí um alerta para que você possa assistir e não perder nenhum pedaço aí dessa série maravilhosa que a gente está estudando. Tá joia? Bom, dando continuidade aqui nessa fase do nosso tema sobre resiliência, nós paramos no nosso vídeo passado falando sobre os pilares, né, da resiliência. E o primeiro pilar que nós vimos ali, e se por acaso você não viu, volte ali para você pegar desde o início todas as etapas aí que nós estamos fazendo um processo escalonário, né? Aprendendo a entender primeiramente como é que funciona, o que acontece, os processos subsequentes para a gente ir aprofundando em cada tema. Então, se você chegou agora, caiu aqui de paraquedas, volta aqui desde o início, que vai ser bastante valioso para você desde o início entender como funciona desde o início, para você não se perder e para poder ter bom proveito de todo esse material que eu estou passando para você. Então, dentro dos pilares da resiliência, o primeiro que nós observamos e vimos foi o do autoconhecimento, né? Sua percepção, se autoconhecer, quem eu sou, saber quais são os processos internos, como eu me comporto nas situações, né? Sejam situações boas ou ruins, situações de atritos, de discórdias, de negativas, frustrações. Então, todas essas situações do nosso dia a dia resultam em nós comportamentos na forma com que a gente lida com essas situações, né? E o nos conhecer e perceber os resultados dessa forma com que a gente lida com essas situações é muito importante, né? Então a gente consegue perceber com uma análise fria, humilde e sincera dentro de nós mesmos, você consegue perceber quais são os seus comportamentos que de alguma forma te trazem algum tipo de prejuízo. Lembrando sempre que a humildade e a percepção racional da situação é muito importante. Por quê? Porque nós vamos ter que driblar o nosso ego, vamos ter que driblar aquele mecanismo de defesa, de autoproteção, onde diz sempre que não, eu estou certo, o que não é verdade. Existem várias verdades, eu até digo mais, não existe a verdade, né? Então, quando você humildemente se coloca no posicionamento de observador dos teus próprios comportamentos e as reações desses comportamentos,
consequências desses comportamentos, se você for justo com você, você vai perceber que você tem comportamentos inconscientes, que são comportamentos automáticos em relação às situações da tua vida. Quando você percebe isso e traz para a tua consciência de forma racional, esse é o momento de você analisar e se propor, através de mentalização, técnicas específicas, você reprogramar a sua mente para quê? Para que no próximo momento, onde você novamente esteja frente a uma situação similar, você conduz essa situação de uma maneira diferente. Conduzindo essa situação de maneira diferente, você vai ter resultados diferentes. É importante salientar nesse momento que você não é obrigado a acertar de primeiro o que você vai fazer ou não. Mas você é obrigado a testar comportamentos. Você não é obrigado a saber bem exatamente para onde você vai, mas você é obrigado a testar comportamentos. É que nem eu gosto de falar sobre comida. Você não sabe o que você vai gostar e o que você não vai gostar nessa vida. Você não é obrigado a gostar de tudo o que tem aí pra gente comer. Mas você é obrigado a experimentar, pô. Você é obrigado a experimentar. Como é isso? Como não é aquilo? Será que eu vou gostar disso ou não vou gostar daquilo? E na nossa vida e nos nossos comportamentos, isso também é da mesma forma que a comida. Você é obrigado a testar. O que vai acontecer? Que resultados eu vou ter? Que tipo de consequências vão ter se eu tiver esse tipo de comportamento? Se eu lidar com essa situação de uma maneira diferente? Se eu lidar com essa pessoa de uma forma diferente? E com certeza você vai ter resultados diferentes. Ah, esse resultado que eu obtive em relação a essa mudança de comportamento não serviu. Teste um novo comportamento. Só que para a gente chegar até esse ponto, é importante que você perceba que o controle emocional, a autopercepção, a autoanálise, ela tem que ser a primeira coisa que você tem que fazer de forma humilde, clara e sincera. Não adianta você se esconder atrás do mecanismo de defesa que eu sei tudo, eu faço tudo e eu estou certo, e a culpa é do outro, a culpa do ciclano, a culpa do fulano. Não vai te permitir avançar para a análise sincera, para trazer para a razão, para mudar um comportamento. Então, não adianta eu simplesmente falar que vou fazer, falar que eu vou fazer, falar que eu vou fazer, sendo que internamente dentro de mim, no meu inconsciente, eu tenho a razão. Então perceba, a culpa nunca é dos outros, ou da situação, ou de outros ambientes estressores. A culpa é minha, a forma com que eu lido, a forma com que eu enfrento cada situação. E os resultados e as consequências vão ser aquelas referentes àquela forma de você lidar, tá? Vamos à primeira parte. Estou meio ruim da garganta hoje. Vamos falar aqui, especificamente, mais profundamente no próximo slide aqui agora, sobre o autoconhecimento ou a autoconsciência. Né? Então eu costumo falar que o processo de evolução, de forma com que você realmente traga alguma coisa de valor para a sua vida, para que você evolua, são essenciais duas coisas. Primeiro é o autoconhecimento. Em segundo, o conhecimento. Então as pessoas querem aprender tudo de maneira fácil, maneira simples. Isso não existe. O conhecimento ele tem que ser uma busca constante na vida das pessoas. Não adianta você sentar aqui, o que o Mauro falou, tá bem, tá legal. Não. Você tem que confrontar, pesquisar em outros locais. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Será que eu posso fazer diferente? Será que existe uma forma de fazer diferente? O conhecimento é importante e ela tem que andar em paralelo com o autoconhecimento. O conhecimento é a base do autoconhecimento. Nesse momento você está buscando o autoconhecimento baseado no que eu estou passando a nível de conhecimento. Então um é a base do outro. Então você não pode nunca deixar de estudar, deixar de avançar, deixar de se aprimorar e absorver informações para ter conhecimento, para ter base crítica, para você analisar de forma racional e lógica tudo aquilo que está sendo dito para você. Eu sempre deixo isso muito bem claro. Então percebam que hoje muitas pessoas se baseiam a nível científico. Mas isso, a ciência diz isso, diz isso. Isso é uma parte da ciência que diz uma coisa. Você sempre tem uma outra parte da ciência que diz outra coisa. Você precisa conhecer os dois lados. Você precisa entender mais profundamente tudo aquilo que você quer, para que você possa perceber e evoluir com os teus insights, com as suas percepções. Não é o que o Mauro vai falar assim, o Mauro falou isso, é isso. Não é assim. Então você vai ter que confrontar ideias, vai ter que confrontar situações, pensamentos, conhecimentos. E só o estudo avançado e aprofundado é que vai levar a isso. É justamente por isso que eu estou fazendo essa série de vídeos, para trazer
vários parâmetros de estudo e de conhecimento para que você possa perceber vários parâmetros e várias formas de ver cada situação, para abrir a sua mente. Eu não sou o dono da verdade, aqui não estou trazendo somente a verdade, eu estou trazendo uma percepção para te abrir a mente, para que você continue essa busca. E a busca a cada dia que passar vai te trazer conhecimento, autoconhecimento, evolução, controle emocional, e você vai aprender a lidar melhor com a situação. Tá? Então, conhecer os próprios pensamentos, sentimentos, valores, crenças e comportamentos é essencial para o processo de resiliência. Para você se tornar uma pessoa mais forte, você tem que passar por experiências, e a partir dessas experiências e a partir do teu controle emocional para analisar essas experiências, elas vão te trazer as percepções para que você possa mudar de comportamento e obter resultados diferentes. Tá? Então, quando a gente fala em conhecer os próprios pensamentos, não é simplesmente, eu sou assim. É muito comum as pessoas hoje baterem no peito, eu sou assim. Eu sou uma pessoa difícil. Eu tenho personalidade forte. Então, pera lá, de que adianta você bater no peito e dizer que você tem uma personalidade forte, mas você não consegue emprego, ou você não consegue estar em um ambiente familiar, você não consegue ter pessoas que aguentem você perto de você, você não consegue estar com meio social, você não consegue ter amigos, você não consegue subir de cargo, você não consegue... Peraí, alguma coisa está errada. Então, a partir do momento que você perceba que não está bem, você precisa mudar. Precisa mudar. E não basta simplesmente, eu conheço meus pensamentos. Mas você tem que ter análise crítica. Esses pensamentos estão me gerando que comportamentos? E esses comportamentos estão me trazendo benefício? Não adianta simplesmente eu bater no peito e falar assim, eu sou assim e foda-se o mundo. Não adianta. Eu tenho que colocar isso em prática para trazer benefício para a minha vida. Nosso objetivo aqui, nunca esqueça, nós vivemos para nós. Por mais que nós vivamos em sociedade, tentando sempre fazer da melhor forma possível para a gente conviver dentro de uma sociedade, interagir com pessoas no meio social, nós vivemos para nós. Nunca esqueçam. Você pode estar com todos os problemas da vida e contar isso para a tua melhor amiga. A sua amiga, ela vai chegar em casa, ela vai deitar a cabeça no travesseiro e vai dormir. Cada um vai sofrer pelos seus problemas e as suas situações. Pera lá, o que você está ganhando com isso em bater no peito e falar, eu sou assim, foda-se? Está te trazendo um benefício? O teu ego inflado te faz dormir bem? Está fazendo você feliz? E 99,999% das pessoas que batem no peito e falam, eu sou assim, elas têm algum tipo de prejuízo em sua vida. Então não basta só você ter consciência ou perceber os seus pensamentos. Você precisa ter a humildade e a percepção de que pensamentos que são positivos que me trazem consequências positivas na minha vida. Não adianta nada. Se algum tipo de comportamento não me traz benefício, você está se maltratando, você está se prejudicando, não está te levando e conduzindo a lugar nenhum. A única pessoa que vai sofrer em relação a isso é você. Então ter a consciência e a percepção humilde desses pensamentos é importante para a mudança. É importante para a transformação. Então, em primeiro lugar, humildade no teu pensamento. Acredite, esses pensamentos me fazem bem ou me fazem mal? Isso aqui está me trazendo uma consequência má. Número 2, humildade e percepção de que você não sabe tudo e você precisa mudar. Desde que você queira ter qualidade de vida, desde que você queira ter uma estabilidade emocional, desde que você esteja em busca da tal sonhada felicidade, que nós vamos falar mais adiante sobre isso. Então perceba, não adianta nada você assumir que tem um pensamento, mas você não estar disposto a mudar. E a mudança, mais profundamente, nós vamos falar sobre os processos neurológicos, porque é tão difícil mudar. E é difícil mudar, não é simples. Então são uma série de barreiras, tanto fisiológicas, neurológicas, psicológicas, que nós temos que ultrapassar para estarmos dispostos a alcançar essa mudança. É difícil mudar. Agora, a primeira coisa para fazer a mudança é você ter consciência que precisa mudar. Conhecimento dos pensamentos e estar humildemente pronto e desejar a mudança. Tá? Em relação a sentimentos, então a gente tem a mania e o conhecimento de que o sentimento a gente sente e estou triste e vive a tristeza. E a verdade não é essa. A tristeza ela está ali como uma representação da expectativa, uma representação fisiológica de uma experiência ou de uma perspectiva vivenciada, te traz essa substância emocional, onde a partir do momento que você consegue ter equilíbrio e controle
da sua mente em relação às suas emoções, você deixa de sofrer pela emoção. Uma coisa é estar triste. Outra coisa é viver a tristeza. São coisas diferentes. Você não precisa viver a tristeza. Você não precisa viver a dor. Você não precisa viver a transformação. A partir do momento que você tenha esse controle e saiba lidar com isso, a tristeza ela estará simplesmente ali para te mostrar um caminho. Ó, isso não está bom, isso, você precisa mudar isso. Nós vamos aprender a fazer isso. Então, a partir de técnicas, a partir desse conhecimento, nós vamos utilizar esse conhecimento para alterar na programação interna, para eu me afastar da dor. Por quê? Porque o excesso emocional, seja ele qual for, ele vai interferir nos seus comportamentos. Ele vai tirar você da tua razão e da tua percepção racional das coisas. Vai fazer com que você tenha comportamentos, para que você tome decisões que você não queira. Eu falo muito sobre aquela analogia, né, para uma briga de trânsito. Então você está lá no trânsito, você está conduzindo, está com o teu filho atrás, está tranquilo, de repente vem um carro e te fecha, e você tem que frear bruscamente. Quando você freia, teu filho já cai, bate a cabeça, aquela choradeira. Naquele momento, aquilo que acontece, ou esse estresse dentro do trânsito, automaticamente nós seres humanos temos o quê? Emoção. Então a emoção é um instinto do ser humano, faz parte. Então você vai ficar nervoso, vai ficar bravo, vai ficar puto da cara. Aquela situação com teu filho, você vai ficar nervoso porque atingiu diretamente uma pessoa que você ama, né? Então isso causa instinto fisiológico, isso queima dentro. Então isso é o quê? Uma emoção espontânea, automática do teu corpo em relação a uma situação. Muito bem. A segunda fase, depois dessa prioridade, dessa emoção prioritária, é o que você vai fazer com isso. E é nesse momento em que entra todo esse conhecimento que nós vamos ter daqui para frente, que é o quê? É você saber lidar com isso. Porque você tem nesse momento duas opções. Você pode parar teu carro, você vê teu filho, você ficar puto da cara e falar, eu vou dar uma lição nesse cara, porque esse cara machucou meu filho. E você levantar, pega uma arma, ou então você vai lá tirar uma satisfação com essa pessoa. Você abre a porta e vai lá na porta. Vai lá no vidro desse cara que te fechou. Só que esse cara tá armado. E ele te dá um tiro. De que adiantou? Do que adiantou essa tua personalidade forte? Essa personalidade de que eu faço o que é certo. Não adiantou nada, teu filho ficou órfão. Então perceba que as suas atitudes em relação ao teu aspecto emocional vivenciado no momento, elas vão reagir diretamente às suas decisões. Ou aconteceu tudo aquilo. Respira, meu filho tá bem, tá, ok. Deixa esse cara embora, que se dane. Sabe lá Deus o que aconteceu com esse cara, deve até brigar com a mulher, perdeu o emprego. Vai com Deus, meu filho, vai embora. O engolir, que às vezes as pessoas falam, ou sentem aquela percepção de inferioridade, você está se protegendo. Daqui a pouco você está se protegendo em relação a alguma coisa muito pior, simplesmente pelo fato de você ter o controle emocional antes de um momento de decisão e você resolveu, deixa pra lá, que se dane, essa noite eu vou dormir com meu filho. E você vai lembrar que depois de amanhã, e amanhã você já não lembra mais disso. Então o nome disso é controle emocional. E eu quero que você aprenda a ter esse controle emocional, porque ele é um processo gradativo e ele é um processo consciente, a gente consegue ter esse controle. Então eu vou ensinar você. Por quê? Porque a partir do momento em que você tem a tua consciência, a tua razão e estabilidade emocional, você consegue aprender com as situações. Opa, pera lá, o que aconteceu aqui? Por que isso aconteceu? O cara me fechou porque eu estava do lado esquerdo e aconteceu isso. Então pera lá, eu vou evitar de começar a andar por aqui, vou andar por aqui, porque isso pode ser perigoso. Você já está evitando que de uma próxima vez aconteça novamente, isso possa acontecer uma coisa pior. Mas você só vai conseguir chegar a esse ponto se ali atrás você tiver a calma para você perceber o que aconteceu e tomar as decisões racionais, decisões que não te tragam prejuízo, cabeça no lugar. Então, identificar padrões de reação, reconhecer padrões de reação em situações desafiadoras. As situações desafiadoras, seja em momentos de estresse ou dúvidas, questões na nossa vida, elas são essenciais, porque são aqueles momentos, né? Aqueles picos onde ela exige muita emoção do nosso corpo, então a gente fica facilmente emocionado, seja em situações de estresse, seja em situações de algum compromisso ou alguma situação que exija de nós algum tipo de comprometimento a mais
né? Então te traz uma ansiedade, uma preocupação, um nervosismo, e todo esse excesso, nunca esqueçam, excesso de emoção baixa o teu senso racional. Você é emocionado, você não consegue racionalizar de uma forma correta. Lembre-se sempre, lembre-se, não tem costume de falar, o amor é cego. Por que a paixão, o amor é cego? O casal apaixonado, né? Eu digo lá, eu sempre digo, o homem apaixonado é burro, né? É um bicho besta, né? Ele faz cada coisa, é uma que faz loucura. Lembra daquela tua paixão de anos atrás, tua primeira paixão, aquela mais forte que você teve, quando estava começando o namoro, a paixão, quantas besteiras você fez? Besteira que você olha lá atrás e fala, meu Deus do céu, podia ter dado uma cagada ali, mas foi lá e fez. Por quê? Porque naquele momento, o alto nível emocional, a paixão, aquele fogo, faz o teu racional baixar, você fala, não vai acontecer nada, vamos embora, vai dar certo. Às vezes até dá certo, na maioria das vezes dá certo, mas muitas vezes dá errado, ou poderia ter dado errado, mas naquele momento você não se preocupou com os problemas, situações ou consequências, você fez. Por quê? Alto nível emocional. Alto nível emocional, você responde, você toma decisões e você vai agir conforme a tua emoção mandar. Isso vai te trazer prejuízos. Porque se vocês colocam isso no contexto cotidiano, todas as decisões tomadas emocionalmente, elas vão trazer algum tipo de prejuízo para você. Tá? Isso significa entender como você costuma responder emocional e mentalmente a diferentes eventos. Existem várias situações pontuais na nossa vida. E eu quero que você, para o próximo vídeo agora, você vai fazer a partir de hoje um processo de autoanálise consciente da seguinte forma. Eu quero que você comece a analisar, não seja bruto com você, não precisa sair daqui, eu tenho que lembrar, não. Eu quero apenas que você ative a sua percepção em relação ao teu dia a dia e comece a ter atenção às consequências dos seus atos. O que você faz, a forma com que você faz e o teu estado emocional em relação às coisas que você faz. Quem me traz prejuízo, quem me tira do sério, que tipo de ação ou ação do meu dia a dia, ou local, pessoas que me trazem desconforto emocional, que me tiram o equilíbrio emocional. E como eu estou reagindo a isso? Eu estou fugindo, eu sou agressivo, eu engulo seco e vou chorar sozinho em casa. O que eu faço? Como eu assimilo essas situações e quais são as minhas respostas em relação a essas emoções? E você vai começar, a partir desse momento, a trazer para dentro de você a autopercepção e o avanço escalonado de autoconsciência. Percepção das coisas, percepção das situações, percepção dos meus pensamentos, comportamentos, decisões e como eu estou reagindo a essas coisas. Lembre-se, sempre é um processo gradativo. Nesse começo, eu estou começando a fazer você entender que o nosso processo de escadinha de aprendizado, ele começa por aqui, exercitando a nossa memória a fazer algumas tarefas que normalmente a gente não faz. Tá? Então, para continuar aqui, se você vai continuar assistindo esses vídeos, se você vai continuar fazendo esse processo de conhecimento, comece a partir de hoje, até o próximo vídeo, comece a brincar. Vou passar hoje, vou passar meu dia analisando meus pensamentos, analisando meus comportamentos. Aí eu fiquei estressado, estou nervoso. Pera lá, por que eu fiquei nervoso? Fiquei nervoso porque o fulano fez aquilo. Fiquei nervoso porque aconteceu aquilo. Tá? E o que eu fiz em relação a isso? A culpa é mesmo do outro, a culpa é minha. Por que ele fez daquela forma? Por que eu reagi dessa forma? Então, esse processo, essa brincadeira é um processo para iniciar o treino de autopercepção. Tá joia? Com essa consciência, você pode interromper padrões negativos e escolher respostas mais construtivas. Esse é o resultado que nós vamos buscar ali na frente. Então, nesse momento, estamos ativando dentro de você o conceito e a habilidade de você começar a perceber, entender e se autoanalisar. E aí na frente, através de ferramentas específicas que eu vou ensinar para você, você vai aprender a ter este controle emocional, ter este controle e a habilidade de mudar a forma com que você lida com essas situações. Tá joia? Eu vou ficando por aqui, já avançamos bastante sobre conhecimento. Você já tem aí tarefas, já tem exercícios para você começar a fazer. Tá joia? Se você gostou desse vídeo, dá um curtido para ajudar o YouTube aí a entregar esse vídeo para mais pessoas. Comenta aqui embaixo, é bastante importante para a relevância do YouTube. Mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante, pode ajudar muita gente. É maravilhoso esse conteúdo que nós estamos para ver até o final.
de novo, se você não